Olá, sexto ano, bom dia. Nós estamos aqui hoje para trabalharmos mais uma aulinha envolvendo o nosso capítulo do nosso livro SAS, Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre divisibilidade, tá bom? Então você pode acompanhar no seu livro, no capítulo 4, e nós vamos tratar esses três objetivos. Vocês vão saber o que são múltiplos e divisores de um número natural. Vocês vão perceber que os múltiplos e os divisores, eles são como se fossem amigos, como se eles tivessem comparações entre os dois. Vocês também vão aprender sobre a noção de divisibilidade e critérios de divisibilidade, as regras que nós devemos considerar e seguir para divisão. Galerinha, a nossa agenda ela vai funcionar da seguinte forma. Hoje é 30 de março, então nós vamos considerar o capítulo 4 do livro SAS, onde vocês vão estudar das páginas 62 até a página 71, certo? Então, desse cronograma do dia de hoje, que é 30 de março, até o dia 1º de abril, nós temos 5 aulas. Nessas 5 aulas, vocês vão trabalhar o capítulo 4, seguindo o livro SAS, das páginas 62 até a página 71. E aí nós vamos falar dos múltiplos de um número natural, noção de divisibilidade e os critérios de divisibilidade. Como complementação, vocês também vão fazer atividades lá da página do livro suplementar, nas páginas 45, 46 e 47, e o livro de lógica 1, das páginas 56, 57 e 58, tá bom? Então vocês vão seguir aí essa sequência no cronograma do dia 30 de março até 1º de abril, tendo aí a gente 5 aulas para a gente seguir nesse cronograma. Começando então com o número múltiplos de um número natural, vamos observar a seguinte imagem. Abra o seu livro, na página 63, e nós vamos entender o que seria múltiplos de um número natural. O que é um múltiplo de um número natural? Bom, um número natural ele pode ser multiplicado por um outro número natural, em uma sequência infinita. Como exemplo dessa imagem, nós temos aqui o número 3, certo? O número 3 ele pode ser multiplicado de forma sequencial e de forma sucessiva por todos os números naturais. Então, 3 ele pode ser multiplicado com 0, com 1, com 2, com 3, com 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, infinitamente. E toda multiplicação vai resultar um valor, um resultado. Se eu multiplico 3 por 0, dá 0 como resultado. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. Então aqui há uma sucessão de múltiplos de um número natural. Se fôssemos representar em uma notação, nós teríamos que fazer da seguinte forma. O múltiplo de 3, entre parênteses, é igual a... Então aí eu pego a sucessão de todos os números múltiplos de 3 infinitamente para frente, chegando em resultados. Então ele começa com 3 vezes 0, que dá 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. E assim vai sucessivamente, infinitamente. Então, pessoalzinho. Então, galerinha, nós podemos representar um múltiplo de um número natural seguindo a sua sucessão de números naturais. Ok? Esse é o primeiro conceito que nós temos que observar. E com esse conceito, nas páginas 63 ainda, nós temos que captar 3 situações. A primeira é que todo número natural é múltiplo de si mesmo. O que isso significa? Significa que todo número natural pode ser multiplicado por ele mesmo. O 2 pode multiplicar por 2, o 3 pode multiplicar por 3, o 4 pode multiplicar por 4, o 5 pode multiplicar por 5, e assim sucessivamente. Todo número natural ele pode multiplicar por ele mesmo. 0 vezes 0, 1 vezes 1. A segunda observação é que todo número natural é múltiplo de 1, certo? Então, todo número pode multiplicar por 1 também. Todo número natural. O 0 pode multiplicar por 1? Pode, dá 0. O 1 pode multiplicar por 1? Pode, também dá 1. O 2 pode multiplicar por 1? Também dá 2. Todo número que multiplica por 1, ele vai resultar o valor 1, com a exceção do 0. 0 vezes 1 vai dar 0. Agora, 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. 3 vezes 1, 3. 4 vezes 1, 4. 5 vezes 1, 5. E assim sucessivamente. Todo número natural é múltiplo de 1. A última observação é que
todo número natural diferente de zero tem infinitos múltiplos. Isso quer dizer que eu posso pegar um número natural diferente de zero e multiplicar infinitamente. Eu posso pegar, por exemplo, 5. 5 vezes 1, 5 vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5, vezes 6, vezes 7, vezes 8, vezes 9, vezes 10, vezes 11 e assim vai infinitamente, sucessivamente. Então, os múltiplos de um número natural têm essas três regrinhas. Pode multiplicar por ele mesmo, pode multiplicar por 1 e pode multiplicar por qualquer número natural diferente de zero com infinitos múltiplos. Agora, pessoal, eu sugiro que vocês acessem o livro de vocês na página 63, 64 do SAS e façam a atividade 1 e 2. E também, na página 65, façam a atividade 1, 2 e 3, que fala da relação dos conceitos de múltiplos de número natural. Continuando, agora nós vamos falar um pouquinho da noção de divisibilidade. Então, agora a gente vai para a página 66 do livro, onde você vai acompanhar comigo a primeira informação. Eu só preciso agora que você entenda essa informação. Inicialmente, você precisa entender que uma divisão entre dois números pode ser exata ou não exata. Ah, mas o que seria, professor, uma divisão exata ou não exata? Bom, uma divisão ela é considerada exata quando não tem resto. E uma divisão é considerada não exata quando ela tem resto. Vamos entender o exemplo? Olha aqui a primeira divisão. Tenho 18 dividido por 2. O resultado da divisão de 18 por 2 é 9. Né? Então, observa que sobra alguma coisa aqui. Se eu pego 9 vezes 2, eu chego em 18. Porque 18 dividido por 2 é 9. Então, sobra nada. Eu tenho resto zero. Se eu tenho um resto zero, isso quer dizer que a divisão é exata. Certa, correta. Agora, vamos pegar o seguinte. A segunda divisão. Nós temos aqui 19 que divide por 3. Agora vamos pegar o resultado, né? 19 dividido por 3 dá 6. Agora, se eu pego 6 vezes 3, eu chego em 18, né? Nesse caso, 6 vezes 2, 12 vezes... 6 vezes 3 dá 18. 6 vezes 2, 12. 6 mais 6, 12, mais 6 dá 18. Que aí, para eu chegar em 19, faltou o quê? Faltou 1. Então, eu tenho um resto. Se eu tenho um resto, isso quer dizer que a minha divisão ela não é exata. Certo, galerinha? Então, nesse momento, o que eu preciso que vocês entendam? A divisão, ela pode ter uma operação com uma definição exata, quando ela não tem resto, ou ela pode ser não exata, quando ela não tem resto, quando ela tem resto. Então, vamos lá, fixando. Divisão exata, ela não tem resto. Divisão não exata, ela tem resto. Em continuidade, na página 66 ainda, nós vamos fazer uma seguinte notação envolvendo a noção de divisibilidade. Vamos pegar o exemplo do número 18 que divide por 2, considerando uma análise de noção divisível e múltipla. Como seria essa representação na divisão? Nós podemos falar que 18 é divisível por 2. Por quê? Eu divido 18 por 2, né? O resultado vai ser 9. Então, 18 é divisível por 2. E, no inverso, nós podemos falar que 2 é o divisor de 18. Por quê? Porque o 2, ele é divisível, ele é divisor de 18. Né? Eu posso dividir o 18 por 2, que vai me dar 9. Então, 18 é divisível por 2 e o 2 é divisor de 18. É o operador que faz a divisão do número 18. E considerando na multiplicação, nós podemos falar a seguinte expressão. O 18 é múltiplo de 2. E já o 2, ele é fator de multiplicação do 18. Certo? Então, na divisão, o 18 ele é divisível por 2. E o 2 ele é divisor de 18. E na situação da multiplicação, o 18 ele é múltiplo de 2. E o 2 ele é fator de multiplicação de 18. Por quê? Se eu divido 18 por 2, eu tenho 9. Certo? E se eu multiplico 9 por 2, eu chego em 18. Então, por isso, o 18 ele é um múltiplo de 2. E o 2 ele é um fator de multiplicação de 18. Porque na divisão de 18 por 2, eu chego em 9.
Se eu multiplico 9 por 2, eu chego em 18. Então 18 ele é múltiplo de 2, porque eu chego no resultado de 18. E o 2 ele é fator de multiplicação para chegar em 18. Porque na divisão de 18 por 2 eu chego em 9. E 9 vezes 2 resulta aí o 18. Então é importante também agora que você pegue esse conceito. O número ele pode ser analisado dentro de uma divisão ou dentro de uma multiplicação. E como eu falei para vocês, a divisão e a multiplicação elas são como se fossem companheiras, amigas, na análise, né? Observa que o 18 por 2 eu posso analisar tanto no conceito da divisão como no conceito da multiplicação. Então o 18 é dividido por 2 e o 2 é divisor de 18. O 18 é múltiplo de 2 e o 2 é fator de multiplicação de 18. Ok? Então olha só, organizando as nossas ideias agora ainda na página 66. Em uma divisão de dois números naturais, na qual o segundo é diferente de zero, disse que a divisão é exata quando o resto é zero. E disse que a divisão não é exata quando o resto é diferente de zero. Então a divisão é exata e não exata. Quando é resto zero, exata. Quando é resto diferente de zero, não exata. Quando a divisão de dois números naturais, A e B, em que B é diferente de zero, é exata, tem-se as seguintes relações. Vamos lá. Então aqui tem A dividido por B, que vai dar C, e resto zero, ou seja, não sobra nada. A divisão é exata. Se eu tenho uma divisão exata, eu posso falar que A é divisível por B. Sim, porque eu tenho uma operação que não sobrou nada, tem resto zero. E eu posso falar que B é divisor de A. Sim, porque B dividiu por A, deu um valor que não sobrou nada. E eu posso falar que o A ele é múltiplo de B. Então o A ele pode ser multiplicado por B. Sim, com certeza, porque eu cheguei no valor exato e não sobrou nada. E eu posso falar também que o B é fator de A, ou seja, o número divisor aqui de A, ele pode ser um número multiplicador de A também, porque eu tenho o resto zero. Então observe que A é divisível por B quando existe um número natural C, tal que C vezes B vai ser igual a A. Então eu posso afirmar que C vezes B vai ser igual a A na divisão. Se eu divido A por B, eu chego em C. Isso para resto zero, tá, pessoal? Se A dividido por B chega em C, C vezes B eu chego em A. Ok? Por isso que eu posso falar que B e C são fatores de A. Que eu multiplico e chego no valor de A. Agora, pessoal, eu peço que vocês acessem a página 67 do livro de vocês e façam as atividades 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha, parece muita atividade, né? Mas não é muita não. Dá para vocês fazerem tranquilamente, tá bom? Página 67, atividades de 1 a 6. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os critérios de divisibilidade. O que são esses critérios dividido por 2, dividido por 3, 4, 5, 6, 8 e 9. Tá. Primeiro, como é que eu faço para dividir um número por 2? Quando o número divide por 2, eu tenho que saber que o número tem que ser par. Se o número é par, ele é dividido por 2. Olha o exemplo aqui. 4.080, 5.932. São pares os dois? São. Termina com 0, termina com 2. Como é que eu sei que o número é par? Tem que terminar em 0, tem que terminar em 2, 4, 6 ou 8. Então, se ele terminou em um desses números, ele é par. Então, ele é divisível por 2. Divisibilidade por 3. Um número é divisível por 3 se a soma dos algarismos for um múltiplo de 3. Então, a soma dos algarismos tem que ser um múltiplo de 3. Vamos entender aqui, ó. Vamos pegar o número 4.080 e o número 5.932. Como é que eu tenho que fazer para entender? Somar todos os algarismos e ele tem que ser um múltiplo de 3. Ó, 4 mais 0, 4. Mais 8, 12. Mais 0, 12. 12 é múltiplo de 3? É, ele divide por 3. E no segundo exemplo, 5 mais 0, 5. Mais 9 vai dar 11. Mais 3, 9 mais 5 vai dar 10, 14, 17, 18, 19. Então aqui 19, ele é um múltiplo de 3? Não, porque ele não dá para dividir por 3. Nesse caso, somente 4.080 aqui pode ser dividido por 3. Então nós somamos todos os números e verificamos o resultado se ele pode ser dividido por 3. Nesse caso, se pode, ele é divisível por 3. Na divisibilidade por 4, nós podemos falar que um número é divisível por 4 quando a junção de dois números, dos dois últimos algarismos, formam um múltiplo de 4. Então aqui nós temos que juntar os dois últimos números, né? Olha o exemplo aqui, ó, 4.080. Então eu pego os dois últimos números e junto, ó, 80, e aí eu faço a divisão. 80 dá para dividir por 4? Dá,
Ah, então ele é sim, e dá para dividir por 4. 4.080 é um número que divide por 4. Porque eu juntei os dois números e a divisão, né, desses dois últimos números dá para dividir por 4. Nesse caso ele é múltiplo de 4. Já o número 50.932, o que nós precisamos fazer? Pegar os últimos dois números e verificar se dá para dividir por 4 também. Se conseguimos dividir, podemos falar que também dá para dividir por 4. Então 32 sim, também divide por 4. Divisibilidade por 5. Então, o que nós precisamos entender? Um número é divisível por 5 quando terminar em 0 ou 5. Ele só vai dividir por 5 se ele terminar em 0 ou 5. 4.080 termina em 0? Termina. Então dá para dividir por 5. 5.932 termina em 0 ou 5? Não. Então ele não dá para dividir por 5. Para dividir por 5 tem que terminar em 0 ou 5. Divisibilidade por 6. Então, um número é divisível por 6 quando é divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo. Então, qual é a regra da divisão por 3? Por 2 tem que ser par. Qual é a regra da divisão por 3? Eu somo todos os números e vejo se o resultado da soma vai dar um múltiplo de 3. Então, vamos lá, tem que fazer essa regrinha para descobrir. Se as duas regras forem válidas, então nós podemos dizer que é sim divisível por 6. Vamos pegar aqui o exemplo. 4.080 é par? É. 5.932 é par? É. Eles terminam em 0, 2, 4, 6 ou 8, né? Então, se é par, então cumpre a regra do divisão por 2. Agora, vamos fazer a regra da divisão por 3. Lembrando que para dividir por 6, ele tem que fazer a regra da divisão por 2 e tem que fazer a regra da divisão por 3. Qual é a regra da divisão por 3? Eu somo todos os números e vejo se o resultado é múltiplo de 3. Então, eu somo 4 mais 8 dá 12. 12 dá para dividir por 3? Dá. Opa! Então, o número 4.080, ele é sim divisível por 6. Agora vamos ver outro número. 50.932. Se eu pego aqui a soma, 5 mais 9 mais 3 mais 2, eu chego em 19. 19 dá para dividir por 3? Não tem como dividir por 3. Nesse caso, para eu saber se o número ele é divisível por 6, o que eu tenho que fazer? Primeiramente, eu tenho que saber se eles são pares. Então, nesse caso aqui, os dois números são pares. Beleza. Mas eu tenho mais uma regra. Eu tenho que saber se a soma dos números vai ser um número que vai resultar a divisão por 3. No número 12, divide por 3. Ok? Então, ele pode ser divisível por 6, 4.080. Só que o número 5.932, ele só pega a primeira regra do número par. Mas, quando eu pego a terceira, a regra do número 3, a divisão por 3, o que acontece? O número 19 não dá para dividir por 3. Então, assim, o número 50.932, ele não é divisível por 6. Agora, a divisibilidade por 8. Um número é divisível por 8 quando os três últimos algarismos formam um múltiplo de 8. Então, quando a gente dividiu por 4, nós juntamos os dois últimos. Na divisão por 8, nós vamos juntar os três últimos. Olha aqui como é que vai ficar. Ó, 4.080. Eu vou juntar os três últimos números, que vai ser 0,80. 80 dá para dividir por 8? Dá. O resultado é 10 e resto 0. Nesse caso, então 4.080 é sim um número que dá para dividir por 8. Agora vamos pegar o número 50.932. O que nós temos que fazer? Pegar os últimos três números e dividir por 8. 932 dá para dividir por 8? Dá para dividir, mas tem resto 0? Não tem resto 0. Se eu pegar aqui 932 dividido por 8, vai dar como resultado 116, mas eu vou ter um resto aqui de 4. Nesse caso, o número 50.932 não é divisível por 8, somente o número 4.080. Divisibilidade por 9. Um número ele é divisível por 9 quando a soma de todos os algarismos for um múltiplo de 9. Então, observa que é como se fosse a regra do 3, né? Só que agora tem que ser um múltiplo de 9. Vamos pegar o exemplo. Olha só, 4.080 nós vamos somar tudo e dá 12. 12 dá para dividir por 9? Vai ter resto. Vai dar 1 e vai sobrar 3. Então, não é divisível por 9 o número 4.080. O número 50.932, se eu somar tudo, vai dar 19. 19 dá para dividir por 9? Também não dá. Se eu pegar 19 dividido por 9, eu vou ter 9, 18 e vai sobrar 1. Vai dar 2 e vai sobrar 1. Nesse caso, o 19 não divide por 9. Nesse caso, nenhum dos dois números aqui são divisíveis por 9. Tá bom?
Então, para ser divisível por 9, o resultado da soma aqui dos números ele tem que ser divisível por 9. E por último, nós temos a divisibilidade por 10. Aqui é o mais fácil, né? Um número ele é divisível por 10 quando ele terminar em 0. Então, se o número terminou em 0, ele é divisível por 10. Então, aqui qual número termina em 0? 4.080 termina em 0? Sim. Então, ele é divisível por 10. 5.932 é divisível por 0? Não. Ele não termina com 0. Então, pessoal, agora, para fixar o conteúdo, peço para vocês acessarem o livro novamente, SAS, na página 71 e na página 72, e vocês vão fazer a atividade 1, 2 e 3 da página 71 e a atividade 1, 2, 3, 4 e 5 da página 72, tá? Então aí vocês vão seguir esse cronograma de hoje, de março até o dia 1º de abril. E aí vai dar 5 aulas para vocês fazerem todas essas atividades pelos conteúdos da divisibilidade. Sugiro também que vocês assistam a videoaula na plataforma SISTV, do capítulo 4, de divisibilidade. Aí vocês vão fazer essas atividades do livro SAS, que é a página 62 até a página 71, que é o que nós trabalhamos aqui hoje agora. Multiplicação, divisibilidade, noção de divisibilidade. E vocês também vão fazer, dentro dessas 5 aulas, as atividades suplementares, página 45, 46 e 47, e as atividades de lógica, 56, 57 e 58. Tá bom, pessoal? Então, por hoje é só. A gente se vê no próximo encontro, tá? Façam as atividades e bons estudos.